Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Mais uma manhã de terça-feira, estamos aqui para mais uma devocional, meditarmos na palavra do Senhor, e é bom estarmos aqui nesta manhã. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estarmos gozando de saúde e poder estar aqui. Então, Deus tem nos proporcionado isso. Não é porque somos merecedores, não merecemos coisa alguma, mas é pela graça maravilhosa de Deus e pelas suas misericórdias, que são imensas, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Queremos meditar num texto hoje
Ele encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. E apenas o verso de número 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Esse é o texto que eu quero meditar com a Igreja de Cristo nessa manhã. E eu não quero me deter muito na introdução dele, eu quero praticamente já adentrar no texto, porque nós temos apenas aí 1 hora, talvez 50 minutos por aí, e a gente tem que aproveitar bastante esse tempo, porque o relógio ele não para, né? Graças a Deus que ele não para, significa que a cada minuto que se passa está mais próximo à vinda de Cristo. Então, o tempo para nós ele passa, mas para Deus ele não passa, porque Deus é Senhor do tempo. Foi Ele que fez exatamente isso, construiu o tempo, idealizou o tempo para que o homem infinito pudesse viver nele, mas o Senhor não. Ele não depende do tempo, Ele é o Criador do tempo, mas nós, infelizmente, somos assim, somos limitados. Então, a cada minuto que passa, fica mais próximo à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos nessa questão do carregar a cruz. Desejo carregar a cruz, desejo carregar a cruz, eu tenho prazer em carregar a cruz. Talvez você diga nesta manhã: pastor, hoje ninguém carrega mais cruz, não há mais cruz para ser carregada. Glória a Deus. Fisicamente você não carrega uma cruz fisicamente, uma cruz de madeira? É claro que não. Esse tipo de suplício, de mandar pessoas para morrerem assim na cruz, é claro que isso não tem mais, e graças a Deus que não tem, porque se tivesse, seria terrível, porque a morte na cruz é horrível, mas era um instrumento de tortura, era um instrumento de morte, realizado exatamente daqueles criminosos, principalmente aqueles condenados no Império Romano pelo pecado de sedição, aqueles que queriam tomar o reino. Então, para colocar eles como exemplo de as pessoas não quererem mais tomar o reino, eles eram crucificados e era exposto publicamente para as pessoas pensarem 2 vezes se valia a pena tentar tomar o poder dos romanos. É claro que esse texto aqui, ele não é esse caso, mas devido a Jesus ter sido crucificado e ter a sua morte humana na cruz, significa que ele estava morrendo exatamente como morriam aqueles grandes criminosos no Império Romano, apesar de ele não ser um criminoso, apesar de ele ter passado por 3 tribunais e nenhum dos 3 tribunais pôde condená-lo. Na verdade, eles inocentaram. Acusações falsas que levou ele a esse julgamento e depois, é claro, condenado, mas debaixo de acusações falsas. Mas o texto bíblico que nós lemos, ele nos fala de um momento em que Jesus ele está saindo de Jerusalém e indo para o monte Gólgota, o monte da caveira,
onde ele seria crucificado, e nesse trajeto entre ali o centro de Jerusalém, onde ele tinha passado por aquele último tribunal, o tribunal de Pilatos, e agora ele pegaria sua cruz e ele carregaria até o Gólgota. Não é tão distante, mas para carregar uma cruz até o alto do Gólgota era uma grande distância, principalmente por causa do peso da cruz. E nesse momento é o momento em que Jesus está levando a cruz dele. É o momento em que ele está carregando aquela cruz. E ele então cai. É por isso que nós temos a famosa Via Cruz, né? Onde em cada lugar em que Jesus ali parou para descansar, carregando aquela cruz e sendo chicoteado pelos soldados romanos, eles colocaram uma marcação, e geralmente ali, principalmente na semana chamada Semana Santa, eles fazem aquela procissão e eles vão parando em cada um daqueles lugares em que Jesus parou. E esse lugar aí, ele é um marco na história, porque nesse momento Jesus não tem mais força para carregar a cruz. Humanamente falando, ele estava esgotado, não havia mais como ele carregar aquela cruz. Ele já havia carregado ela já desde ali do centro de Jerusalém, e agora ele já está fora da cidade, e ele já não tem mais força para carregar aquela cruz. E o texto então, ele vai nos dizer que os soldados romanos, ao ver este moço Cirineu, e aí o texto diz Simão Cirineu, na verdade Cirineu é de Cirene, que era uma cidade ao norte da África, onde hoje é a Argélia. Esse moço, Marcos, ele nos diz para nós que ele é dali, de Cirene. Na verdade não é o sobrenome dele, na verdade é o lugar de onde ele era. E esse lugar, nós sabemos que existia uma grande colônia de judeus, por isso ele é um judeu africano. Ele é um judeu africano, principalmente por causa do primeiro nome dele. Mas a gente observa que Marcos, ele menciona também dois filhos dele, e nomes gregos, principalmente Alexandre, nome grego, Rufo também, nome grego, e significa que esse moço, ele não é um habitante de Jerusalém normal, ele não é um cidadão de Jerusalém, ele é um judeu, mas ele é um judeu africano, de Cirene. E Marcos nos dá essa informação, e na verdade é só Marcos que nos dá essa informação da família dele. Como Marcos está escrevendo para um público seleto, um público específico, que são os romanos, no pensamento de Marcos, Marcos entende que quando as pessoas lessem esse texto, e o nome de Simão Cirineu, os dois filhos dele, fatalmente os leitores de Marcos conheceriam, eles saberiam de quem se tratava. Mas, observamos, o texto ele nos diz que constrangeram a Simão. Constrangeram ele. Esse moço ele não tem nada a ver com a crucificação. Na verdade, ele não sabe nem quem é aquele homem que está carregando aquela cruz, quem é aquele homem que está já perto de ser crucificado. Ele não sabe quem é esse homem. Ele está vindo, ele está de passagem. Mas Jesus não aguentava mais carregar aquela cruz. Aquela cruz era pesada. Ele já havia carregado, ela já com um bom trecho, e agora ele não aguenta carregar essa cruz mais. E ele então cai com aquela cruz. Ao cair, os soldados romanos também, eles não carregavam cruz do crucificado de forma nenhuma. Quem tinha que levar a cruz era o crucificado. E se ele parasse, eles açoitavam ele para que ele levasse a cruz, para que eles terminassem aquele trabalho. Eles não queriam ficar o dia todo ali crucificando o sujeito.
Então o camarada tinha que levar a cruz. E é o caso aqui de Jesus. Os soldados romanos não iriam levar a sua cruz. Quem tinha que levar a cruz era Jesus. Mas ele não tem força, ele não aguenta mais carregar essa cruz. E aí eles olham e vê esse africano. Ele deveria ser de pele escura, porque ele é do norte da África. Então ele devia ser uma pessoa de pele escura. E nesse momento, eles então constrangem ele a carregar a cruz. Isto era uma prática no Império Romano? Sim. Todos os povos dominados por eles, subjugados por eles, eles faziam isso. Mas tinha um limite. Não é? A pessoa não podia pegar um fardo quando um soldado romano pedisse para carregar e ele carregasse aquilo até o destinatário final. Não era isso. Havia um limite. Por isso que Jesus, ele dá um conselho. Se alguém pede que você caminhe com ele uma milha, você caminhe 2 e você vai além, porque isso não era permitido pela lei romana. Você não podia fazer isso, você tinha que fazer só naquele limite, aí parar, outro carregaria o fardo. Mas aqui, eles constrangeram esse africano a carregar a cruz de Cristo. Aí eu quero que você observe algumas coisas muito interessantes aí no texto. Ele está vindo do campo, a gente descobre isso aí no texto, significa que Simão, ele foi surpreendido a carregar aquela cruz. Ele foi surpreendido. Imaginamos que naquele dia, ele jamais passou pela cabeça dele que ele ia terminar aquele dia carregando uma cruz. Talvez isso não passou pela cabeça dele, talvez de maneira nenhuma. Talvez naquele dia ele não pensou que naquele dia ele iria carregar uma cruz e não era a dele, é de outra pessoa. Se para carregar a própria cruz já era muito difícil, você imagina então carregar a cruz do outro. Então observamos que deve ter sido uma surpresa para Simão carregar a cruz de Cristo. Ele foi obrigado a carregar, ele foi constrangido a carregar. E aí a gente pergunta, mas por que ele foi constrangido a carregar? Por que ele foi obrigado a carregar? Tem muitos motivos pelos quais a gente poderia falar, mas eu quero falar apenas um. Primeiro, que aquela cruz não era dele. Segundo, a quem estava destinada aquela cruz não era amigo pessoal dele. Ele não conhecia ele pessoalmente. Ele não era discípulo de Jesus. Então, aquela cruz não era dele. Ele não era amigo daquele que estava prestes a ser crucificado. Enfim, há muitos milhões de motivos pelos quais ele não carregaria aquela cruz. Mas os soldados o constrangeram. Nós observamos em alguns filmes aí, feito nesse momento, quando a Simão vem carregar a cruz de Cristo, Jesus olha para ele olha para Jesus, e ele é constrangido pelo olhar de Jesus. Ele enche-se de piedade, de misericórdia, e ele pega então a cruz de Cristo, e ele vai carregando. Talvez nesse momento a gente não pode afirmar com convicção, com certeza, porque se ele é um africano, o Império Romano dominava também o continente africano. Significa que ele sabia que ele era de povo conquistado. E se um soldado romano pedisse a ele para fazer, ele o faria, carregaria até por uma milha, e depois então outra pessoa carregaria. Mas aqui ele é constrangido, ele pega a cruz de Cristo e ele caminha com Cristo levando a cruz. Foi uma surpresa para ele, é como eu disse, e mesmo a cruz não sendo dele, e ele não sendo amigo do crucificado, aquele que estava prestes a ser crucificado, ele pega aquela cruz e ele carrega aquela cruz. Mas observem, foi uma oportunidade única de Simão,
uma oportunidade única. Nenhuma pessoa mais na terra, em lugar nenhum, terá uma outra oportunidade de carregar a cruz física de Jesus. Ninguém mais terá esse prazer. Simão, ele passou a história, e nós estamos falando disso hoje, como aquele homem que carregou a cruz de Cristo. Ou seja, na minha opinião, foi um privilégio para ele, mesmo ele não sabendo do final da história, mas foi um privilégio para ele. Ele carregou a cruz de Cristo. É interessante que quando você estuda um pouco a biografia de Simão e da sua família, você descobre que ele se converteu ao cristianismo mais tarde. E é interessante que o autor da biografia dele, ele disse que por ele ter carregado a cruz de Cristo, isso deve ter modificado alguma coisa na vida dele. E ele termina a sua vida aqui na terra como um cristão, e os biógrafos dele dizem que deve ter sido pelo motivo dele ter carregado a cruz de Cristo. E quando ele descobriu quem era aquele crucificado, houve a sua conversão ao cristianismo. Mas pensamos numa oportunidade única. Simão, na história, está lá registrado que ele carregou a cruz de Cristo, e nenhuma pessoa mais no mundo terá esta oportunidade de carregar a cruz de Cristo, porque ele nunca mais ele será crucificado, nunca mais. A crucificação, ela fez parte da vida de Jesus uma única vez. Era necessário que isso acontecesse, mas uma única vez, e nunca mais o homem terá a oportunidade de crucificar a Jesus. Ele se deu para a humanidade, para ser crucificado, para morrer em nosso lugar, mas uma única vez. Então eu penso que Simão, ele teve esta oportunidade, mesmo ele sendo surpreendido de carregar uma cruz naquele dia, mas uma oportunidade única, porque nunca mais alguém terá esta oportunidade. Aí observamos o seguinte: ele é constrangido a levar aquela cruz, ele pega aquela cruz e ele caminha lado a lado com Jesus. Irmãos e irmãs, que maravilha saber que aquele moço carregando a cruz de Cristo e ali ao lado de Cristo, tendo a intimidade com Cristo. Imaginamos ele pensando: quem é esse crucificado? Quem é esse homem que eu estou levando a cruz dele? Quem é esse homem que eu estou levando essa cruz para ele ser crucificado? Imaginamos depois, quando ele descobriu quem era aquele crucificado. Se nós olharmos para a história, quanta gente foi crucificada, mas é interessante que Jesus Cristo é o crucificado mais famoso de toda a história. Não tem ninguém mais famoso na história dos crucificados. Não tem. É Jesus Cristo. Espartaco, todos aqueles gladiadores que estavam com ele, todos foram crucificados pelo Império Romano. Mas nós não estamos aqui hoje falando de Espartacos, não. Estamos falando de Jesus, o crucificado mais famoso do mundo. Mas olha, eu quero adentrar no que eu quero falar. Jesus já não tinha mais força. O texto diz que constrangeram certo Simão Sirineu, pai de Alexandre, de Rufo, por ali que passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Primeiro, esse moço, ele pega a cruz de Cristo e ele levou até o Gólgota. Ele pegou a cruz, ele levou até o final. Ele não deixou pelo caminho. Talvez ela era muito pesada. Aí eu li um certo autor que ele disse que
pessoa quase que todos os dias. Essas cruzes, a sua madeira não dava tempo de secar, e a maioria era madeira verde, e madeira pesada porque era verde. Verde quer dizer o seguinte, ela não estava seca, porque havia crucificação quase todos os dias. Este moço, ele pega a cruz, ele caminha com Jesus, e ele chega lá no Gólgota, ele chega no lugar da crucificação, ele pega a cruz, ele não largou ela pelo caminho, ele partiu, ele foi com o Senhor. Jesus está do seu lado. Eu tenho certeza absoluta que Deus, naquele momento terrível do seu filho, ele deu a condição necessária para que Simão pudesse carregar aquela cruz. Ele não carregou porque era forte, ele não carregou porque ele era um africano, não, ele carregou porque o Senhor lhe deu a condição para fazer isso. O Senhor preparou a Simão para carregar a cruz do seu filho no momento crucial. Ah, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que há muitos de nós, muitos crentes, estão aí carregando fardos pesados, carregando cruzes pesadas. E quantos têm deixado essa cruz pelo meio do caminho? Quantos têm deixado a cruz pelo meio do caminho? Mas nesta manhã eu quero animar a você, eu quero animar você como crente, você como cristão, que nós temos que olhar para a vida de Simeão e dizer assim, meu Deus, olhar pela vida desse moço, Simão, Cirineu, e dizer assim, não, se ele carregou a cruz e ele levou até o final, eu também posso. Porque você não está caminhando sozinho, você não está indo sozinho, é promessa do Senhor estar conosco. Aonde está o segredo de Simão? O segredo dele é que ele está ao lado de Jesus. O segredo dele é que Jesus também caminha com ele. Significa que os dois estão caminhando juntos, uma caminhada íntima. Não sei se eles puderam falar alguma coisa, conversar alguma coisa entre si. Eu não sei se eles fizeram isso, mas eles tiveram uma caminhada íntima. Um carregando a cruz e o outro ali já cansado. Aquela cruz não era de Simão, ele apenas levou ela, mas ela não era dele, ela não pertencia a ele. Como ela não era de Barrabás, a cruz não era de Barrabás, a cruz era de Cristo. Mas meu irmão, minha irmã, todos nós carregamos a nossa cruz, todos nós carregamos a nossa cruz. Simão, ele carregou uma cruz que não era dele naquele momento, mas todos nós temos a nossa cruz. Todos nós temos a nossa cruz. Não é uma cruz física, como eu já disse a você no início, mas ela vem em outros tipos de situação que nós podemos entender que elas são como uma cruz. Jesus já não tinha mais força, como eu disse, para carregar. Ele encontra com aquele moço, tem alguém para ajudar a carregar a cruz dele. Eles obrigam ele a levar a cruz de Cristo, né? Eles obrigam ele a levar. E talvez se não tivessem feito isso, ele teria passado direto, teria ido embora. Mas foi uma oportunidade única para ele poder estar ali naquele momento certo, na hora certa, em que Jesus estava precisando de alguém para ajudar a carregar a cruz. Simão não conhecia Jesus, como eu disse, não sabia quem era ele, está carregando uma cruz de um estranho, e ele não deixou pelo caminho, ele não fez como muitos crentes têm feito. A igreja do Senhor, quanta gente que começa a passar por um problema simples e ele logo desiste. Eu estava lendo um certo autor e ele disse que nós estamos aí enclausurados,
estava usando máscara, e que não foi novidade nenhuma para eles, porque eles já viviam assim. Mas, meu irmão, minha irmã, você que não andava assim, você que sempre foi aquele crente fiel, você que foi sempre aquele crente que veio tribulação, veio tristeza, veio sofrimento, veio problema, mas você permaneceu crente, você não arredou o pé, você ficou ali firme, porque debaixo dos seus pés tem uma rocha, e uma rocha que não pode ser abalada nunca. Você permaneceu ali, você não recuou, você não abandonou, você fez igual Simão, você pegou a cruz e você levou até no Gólgota, você não largou pelo caminho. Mas às vezes nós olhamos e vemos que tem crentes que é uma vergonha, problemas simples, eles estão abandonando, estão deixando. Mas meu irmão, minha irmã, nós precisamos ficar firme, porque as tribulações vêm e passam, a tristeza vem e passa, todo tormento vem e passa, as tormentas elas passam, os furacões vêm, eles passam, os vendavais vêm, mas eles passam. Tudo vai ficar no seu lugar, mas é preciso que eu permaneça com a minha cruz, que eu não abandone a minha cruz e que eu permaneça firme. Mas muitos têm ficado pelo caminho. Quantos têm ficado pelo caminho? Mas eu quero animar a você nesta manhã a permanecer firme, carregar a cruz de um criminoso qualquer. Quem é que gostaria de ter feito isso? Quem é que gostaria de fazer isso? Carregar a cruz de um criminoso qualquer, carregar a cruz de um estranho, carregar uma cruz de quem ele não sabia quem era. Talvez se tivesse falado com ele: olha, esse moço aqui que vai ser crucificado, ele é um peregrino, ele serve andante, ele é um caminhante por aí. Talvez ele não carregaria esse camarada, não tem expressão nenhuma, não vou carregar, mas ele não sabia quem era, ele não sabia quem era. Meu irmão, minha irmã, eu e você estamos numa vantagem de Simão, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Jesus, eu sei quem é Jesus, você sabe quem é Jesus, nós sabemos quem é Jesus. E quem é Jesus para você nesta manhã? Ele é apenas um curandeiro, aquele que quando você está doente e você quer que ele te cura? Apenas isso? Nós gostamos muito de Jesus como curandeiro, gostamos muito de Jesus como aquele que salva, né? Aquele que liberta, aquele que transforma, mas nós não gostamos dele como Senhor. E a Bíblia diz que Ele é Senhor, e na condição de Senhor eu sou servo, e servo tem que obedecer o seu Senhor, e uma coisa difícil para os seres humanos é obedecer, e nós entendemos que o próprio Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer, e Ele disse isso para um grupo de discípulos, homens que Ele chamou pessoalmente, e Ele disse exatamente para eles: sem mim vocês não vão fazer nada, nada. Então significa que sem Jesus eu não carrego a minha cruz. Para mim carregar a minha cruz e chegar até o Gólgota, chegar até o final, eu preciso de Jesus. Sem Ele eu não carrego nem a cruz, nem a minha cruz eu não carrego sem Ele. Aí entendamos o seguinte: Simão não conhecia Jesus. A gente chega à conclusão que ele não conhecia, não sabia quem era. Mas olha só, Simão foi encontrado para carregar a cruz de Cristo. Simão foi encontrado para carregar a cruz de Cristo. Ele não está passando ali por acaso, não. Nós podemos até pensar: ele está passando ali por acaso. Não. Ele não estava passando por acaso. É providência divina. É providência do Pai para o Filho. O Pai sabia que, humanamente falando, o seu filho não aguentaria levar aquela
já prepara um homem para passar ali, naquele exato momento. E talvez se ali tivesse um romano, ninguém obrigaria o romano a carregar a cruz. Eles não iam obrigar os judeus a carregar a cruz, porque eram os judeus que haviam dado a sentença. Os judeus, quando Pilatos perguntou: o que farei de Jesus chamado Cristo? O verso 27 ele diz: todos responderam: crucificam. Então eles também iam levar. A multidão está composta por soldados romanos e por judeus. Na verdade, quem é que poderia carregar a cruz de Cristo? Exatamente ali um estrangeiro. Exatamente ali alguém que é de povo também conquistado. É alguém que teria que carregar ela, nem que fosse uma milha, ele teria que carregar. Mas, o que eu entendo é que Simão não passava ali por acaso, ele passava ali por uma providência divina. E eu queria que você pensasse: Jesus é o Filho de Deus. Carregar a cruz para Jesus ali, outras pessoas poderiam fazê-lo. Eu diria que qualquer pessoa poderia fazer isso, carregar a cruz dele, mas morrer lá na cruz, ninguém poderia substituí-lo. Ninguém poderia. Então Simão está levando a cruz, mas por outro lado ele tem uma consciência: eu estou carregando essa cruz, mas ela não é para mim, ela é para essa pessoa que está aqui do meu lado. Quem vai morrer nela é essa pessoa que está aqui do meu lado, não sou eu. Eu estou carregando a cruz para alguém ser crucificado nela. E eu queria que você pensasse em uma pergunta que eu vou fazer nesta manhã, e a pergunta ela é: estamos fazendo isso, carregando a cruz espontaneamente? Estamos carregando a nossa cruz espontaneamente? Estamos carregando a cruz de Cristo espontaneamente? Ou nós estamos fazendo isso obrigado, constrangidos? Será que nós temos a consciência que devemos carregar o nosso fardo, a nossa cruz? Será que nós temos consciência disso, que temos fazer isso espontaneamente? Muitos têm achado pesado o seu fardo. Muitos têm achado pesado, muita gente tem voltado, muita gente tem desistido. Quantos ministros mesmo do Evangelho, eles têm desistido, eles têm parado? Quantos têm achado que os seus fardos têm sido pesados? Assim como Moisés, né? Moisés chegou diante do Senhor e disse: Senhor, não dá mais para seguir com esse povo. Por que, Moisés? Eu não gerei esse povo. Eu não vou fazer como o Ai, Senhor, que carrega a cria no colo. Não, eu não gerei esse povo não me pertence, eu não vou carregar a cruz. Por quê, Moisés? Porque está muito pesado. Senhor, esse fardo aqui é pesadíssimo. O Senhor diz: não tem problema não, tem 70 anciãos junto com você. Você vai tirar desse espírito que está sobre você e colocar sobre eles, e eles vão ajudar você a carregar esse fardo, a terminar o teu ministério, a cumprir aquilo para o qual eu chamei você. E Deus levantou mais 70 homens para ajudar Moisés a caminhar naquele deserto para chegar até Canaã. Não caminhamos sozinhos. Quando o fardo está pesado, o Senhor manda ajuda. Quando o Senhor vê que nós não estamos mais aguentando, Ele manda um escape. É como diz a sua palavra: nenhuma tribulação ela vem mais do que podemos suportar, porque junto com ela o Senhor dá um escape e nós saímos livres. Não é porque somos bons, não, é porque o Senhor sabe o quanto podemos suportar. E aí, a pergunta é: estamos carregando esta cruz espontaneamente, ou nós estamos carregando isso forçado? Quantos têm reclamado? Quantos têm dito: a minha família é um problema, meus filhos é um problema, minhas filhas é um problema,
pessoas têm dito, não, a minha família era um mar de pétalas de rosa antes que eu decidi ser um crente, e depois que eu decidi ser um crente, a minha vida agora é um desastre total. E quantos, exatamente olhando por esse lado, em detrimento disso, eles estão deixando, abandonando a carreira maravilhosa pela qual o Senhor os chamou. O Gólgota esperava Jesus, como aquela cruz era o final. Ali no Gólgota acabaria tudo. Jesus nunca mais ele será crucificado, mas ele tinha que chegar lá no Gólgota, no lugar aonde ele seria crucificado. E o que eu entendo, meu amado irmão, minha amada irmã, é que todos nós temos o nosso Gólgota, aonde nós vamos chegar com todos os fardos, com a cruz, e chegarmos lá e dizer: Senhor, obrigado que tu me ajudou a chegar aqui. Mas o problema é que muitos estão ficando pelo caminho, e isso não agrada. Você imagine, pastor, quando chega uma notícia de que uma pessoa que estava ali naquele ministério, naquela igreja, e ela desistiu de ser crente. Imaginamos o que ele pensa: será que o fracassado foi ele? Será que o problema foi ele? Não, o problema não é ele. O problema é que muitos chegam no Evangelho pensando que o Evangelho é um mar de pétalas de rosa. Quantos chegam no ministério pensando que o ministério é uma brincadeira, que é um parque de diversão, que é uma colônia de férias? Negativo. Ministério não é parque de diversão, ministério não é colônia de férias, não. Ministério é coisa séria, é coisa seríssima. Pastores têm patrimônios espirituais e eles têm que cuidar desse patrimônio espiritual, porque nós temos um inimigo comum que, se não vigiarmos, ele nos rouba o patrimônio espiritual. Nós temos um patrimônio espiritual e temos que cuidar dele, e nós vamos levar esse fardo, vamos levar esta cruz até o nosso Gólgota, porque assim como Jesus caminhou com Simão, Simão caminhou com ele, ambos caminharam juntos, intimamente, ele teve força para levar a cruz. Eu e você também teremos força para levar essa cruz até o final, porque o Senhor estará caminhando conosco. Então a pergunta nesta manhã é exatamente essa: estamos fazendo isso espontaneamente? Será que nós acreditamos que nós temos uma rocha debaixo dos nossos pés e que esta rocha não pode ser abalada? Será que nós acreditamos nisso? Que nós temos debaixo dos nossos pés uma rocha, e essa rocha não pode ser abalada? Será que nós temos essa convicção de que eu caminho em cima da rocha e que eu não serei abalado? Não é por causa de mim, é por causa da rocha que está debaixo dos meus pés. Ela não será abalada. Se ela não vai ser abalada, você também não vai. Para abalar a você, tem que primeiro abalar a rocha, mas você caminha sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Aí entendamos, igreja do Senhor, entre tantas pessoas no meio da multidão, tinha uma multidão, todo mundo gostava de assistir a crucificação, aquilo era uma festa, todo mundo queria sair ali para ver a crucificação. Então, entre a multidão havia muita gente que poderia carregar a cruz de Cristo. Tinha muita gente. Mas prove a Deus escolher a Simão. Prove a Deus a escolher Simão para carregar a cruz de Cristo. E eu e você não temos muita diferença não, no meio dessa multidão. Lembra, antes de você ser crente, antes de você ter decidido aceitar a Jesus como Senhor e Salvador,
Salvador de sua vida. Você estava no meio de uma multidão, mas os olhos do Senhor foi lá, no meio daquela multidão, e constrangeu você. Ele disse: aí não é o teu lugar, eu tenho coisa melhor para você. Sai do meio dessa multidão. Você foi tirado, escolhido do meio da multidão. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa, não. Você é importante para o Senhor. Não importa a situação que você esteja passando hoje, você é importante pelo Senhor. Ele olhou no meio da multidão, constrangeu você, e Ele trouxe você para o aconchego do lar dele. Meu irmão, minha irmã, Ele não te salvou, não te libertou para deixar você morrer na praia, não. É para você continuar, é para você entender que você foi escolhido, assim como Simão, lá no meio da multidão, o Senhor o constrangeu a carregar a cruz. Da mesma forma, você também, no meio da multidão, o Senhor te tirou, trouxe para o aconchego do lar dele, salvou você, libertou você, fez promessas na tua vida. Você tem promessas, e aquele que fez, Ele é poderoso para cumprir cada uma delas. Ele é poderoso para cumprir cada uma delas. E você vai chegar lá no seu Gólgota, com todo o seu fardo, com toda a sua cruz. Você não vai abandonar, você não vai desistir, não. A série de filmes chamada Rambo, os críticos, eles dizem que foi muito bem sucedida por causa apenas de um detalhe. É que uma pessoa, ele voltava lá no campo de guerra para resgatar um colega, um companheiro de batalha, alguém que ficou preso lá, alguém que tornou-se prisioneiro. Então ele sempre ia lá no campo de batalha para resgatar aquele prisioneiro. Ele não abandonou, ele não deixou para trás, ele corria perigo, mas ele voltava lá para resgatar. E aí está o sucesso da série, porque alguém se importava, porque alguém ia lá atrás de um amigo, ia atrás de um colega, de um companheiro de batalha. Se humanamente uma série como essa, ela chega no apogeu, né? E ela consegue lá atingir as grandes bilheterias do mundo, você imagina então Deus, o que Ele fez para conosco. Ele nos resgatou. Estávamos lá como escravos, estávamos prisioneiros, aprisionados na mão do diabo, mas o sangue de Jesus Cristo, Ele nos lava e nos purifica de todo e qualquer pecado. O Senhor nos resgatou, nos comprou, nos adquiriu por um bom preço, e hoje nós estamos libertos. Nós não vamos parar, não vamos desistir, não vamos deixar a nossa cruz, porque o Senhor é conosco. No meio de uma multidão daquela, o Simão é escolhido. No meio da multidão, ele é o único escolhido. E como eu disse a vocês, ele passa a história como a única pessoa que carregou a cruz de Cristo. A única pessoa. Que imenso privilégio foi para Simão levar a cruz de Cristo. Imaginamos que privilégio para ele carregar a cruz de Cristo. Talvez naquele primeiro momento foi difícil para ele, mas imaginamos depois, quando ele descobriu quem era o dono daquela cruz. Quem era o dono daquela cruz? Imaginamos a satisfação. Como eu disse a você, na biografia dele está lá que ele tornou-se crente, e os biógrafos deles colocam que o que deve ter impulsionado ele a ser um cristão deve ter sido um encontro dele com Jesus. Irmãos e irmãs, quem encontra com Jesus muda de caminho, quem encontra com Jesus muda de direção, quem encontra com Jesus torna-se nova criação, quem encontra-se com Jesus não permanece o mesmo. Quem carrega a cruz de Cristo junto com Cristo não permanece o mesmo. A cruz é a diferença.
completa, sem tirar, sem acrescentar, pegar junto com Cristo, carregar até o Gólgota, até chegar no Gólgota, até chegar no final, até chegar no lugar da crucificação, até onde ele chegou com a cruz, e os soldados até dito assim, aqui, coloca a cruz aí no chão. E quando ele aliviou o peso daquela cruz, que ele colocou a cruz no chão, ele deve ter permanecido ali para olhar o que aconteceria com aquele homem. E ele deve ter visto aquele homem sendo pregado naquela cruz. Talvez ele deve ter pensado, eu apenas carreguei a cruz, mas ela não era minha. Eu carreguei ela, mas ela não era minha. Mas meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer a você nesta manhã é que todos nós temos a nossa cruz. Não adianta você fugir para onde você queira fugir. Não adianta você fazer como Elias. Eu vou lá para o monte e vou ficar escondidinho lá e não entro numa caverna e vai ficar tudo numa boa. Não há como abandonar a nossa cruz, deixar a nossa cruz. Não há como fazer isso. E aí, concluindo essa mensagem, e já fechando ela, eu disse que imenso prazer para Simão carregar a cruz. Simão não imaginava de quem é aquela cruz, como eu disse. Nós também somos escolhidos para carregar a nossa cruz. No meio da multidão, o Senhor nos chama. Foi assim com você e é assim com todos nós. O Senhor olhou para você, mirou em você e disse, é você. E Ele constrangeu você, trouxe você para o Evangelho, para você também carregar a sua cruz. E você não vai abandoná-la. Você não vai abandoná-la. Por isso eu disse a você que a pergunta nesta manhã é, estamos fazendo isso espontaneamente? Estamos fazendo isso porque queremos fazer? Estamos fazendo isso porque fomos constrangidos pelo Senhor a fazer? Ou nós estamos fazendo isso porque homens nos constrangeram a fazer isso? Será que temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Uma rocha que não pode ser abalada nunca? Simão, aparentemente, ele pensou que talvez aquilo seria uma coisa simples, normal, mas modificou a vida dele. A cruz de Cristo, ao carregar a cruz de Cristo, transformou a vida dele. Ao caminhar intimamente com Jesus, até no Gólgota, transformou a vida dele. A igreja do Senhor, que nós, nessa manhã, nós possamos ficarmos com esta palavra. E eu diria que você deveria viver como girassol. É uma flor bastante conhecida, muito cultivada, até por causa do óleo que é extraído dela, mas por isso ela tem esse nome, girassol. Ele dá as costas para a escuridão e a frente para a luz. Aonde vai a luz, ele vai guiando. O sol se põe lá, ele está de frente para o sol. No outro dia, quando o sol vai nascer, é ao contrário. Ele está lá de frente para o sol. Ele recebe os primeiros raios solares. E o sol vai caminhando. Ele vai caminhando com o sol. O sol se põe, ele está lá. Sempre com as costas para a escuridão. Que eu e você possamos ser exatamente como o girassol. Seguimos o sol da justiça que é Cristo. Esperamos por Ele a cada manhã. Ao acordarmos pela manhã, dizemos graças a Deus que eu estou vivo. E saber que naquele dia você vai seguir o sol da justiça que é Cristo. E você vai terminar o seu dia, porque Ele vai também estar com você. Ele vai caminhar com você. Que Deus vos abençoe nesta manhã e que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações para nós não pecarmos contra o Senhor.
nós temos uns avisos, né? Comunicamos à igreja que a irmã Lúcia, né? Ela faleceu. E orar pela família. Essa é a família da Gabriela, né? Foi um momento difícil, igreja. Ela é minha vizinha, né? Um momento difícil. E ela também tinha lá pessoas que ela cuidava. Tinha pessoas que ela cuidava. Então, além dela fazer a falta, ela também, como mãe, como tudo, também a falta que ela vai fazer, porque tinha pessoas ali que dependiam dela. Então, que nós vamos orar agora, nesse momento, para esta família enlutada. E você aí no seu lar, você também estará também orando também, para que o Senhor possa, através do Espírito Santo dele, consolar esta família. Deus Santo, Deus de toda a majestade, Deus de todas as maravilhas, Pai, é a Ti que clamamos nesta manhã. Oh Deus, Te apresentamos, o Pai, esta família enlutada. Oh Deus Santo, prove a Ti, Senhor, permitir, oh Deus, que ela fosse recolhida. Nós cremos, ó Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Pai, é tempo de purificação, e nós sabemos que Tu está purificando, e Tu está recolhendo também os seus também, ó Pai. Senhor Santo, cuida desta família, que o Teu Espírito Santo possa trazer o consolo para esta família. Oh Pai Santo, nós cremos, ó Deus, que há um consolo no Teu Espírito, porque Jesus disse, e Jesus o chamou de outro Consolador, outro, mas com a mesma natureza, outro com uma natureza divina, outro fazendo um papel diferente, agora entrando com o consolo. Deus, abençoa esta família, Pai, com a bênção do consolo, traz a tranquilidade necessária. Eu sei, Deus, que não é fácil para que uma pessoa, Pai, mantenha a tranquilidade, mas através do Teu Espírito Santo, há de atuar poderosamente nesta família e trazendo, Deus, o refrigério. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Assim te pedimos, te oramos e te agradecemos. Queremos lembrar os professores que hoje nós temos novamente o treinamento. Então não esqueça de adentrar lá para estarem assistindo, né, o treinamento. Então, por favor, os professores do seminário, Seminário Teológico Nazareno, não esqueçam de estar adentrando lá, para que você possa estar participando do treinamento, né? Nós queremos agora orarmos pelo final, depois estaremos cantando o nosso hino de encerramento, e em seguida estaremos interpretando a bênção apostólica. Deus Santo, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã aqui, ó Deus, na Tua casa. Estamos, ó Pai, aqui na Tua casa, transmitindo, ó Deus, da Tua casa para o Teu povo, para aqueles que estão nas suas casas, nas suas residências. Abençoa o Teu povo nesta manhã, como Tu tens abençoado. Repreende todo mal, fecha a boca dos leões, quebra os grilhões do inferno, Senhor, e decreta a vitória para a vida da Tua igreja. Pai, que nesta manhã, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sentindo, ó Deus, algum problema concernente Senhor Santo, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física, ó Deus, que neste momento mande o refrigério, que a bênção desça sobre eles, desde o alto da cabeça à planta dos pés, que seja restabelecido completamente a saúde dos Teus filhos e filhas. Senhor Santo, tende misericórdia, Pai, da Tua igreja, cobre com o Teu sangue, abençoa, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém.
Estaremos então cantando o nosso hino, né? E a Vanessa vai também estar nos ajudando e também a Suzy. A Suzy está de férias, né? Mas ela está aqui nessa manhã, né? E vão estar também nos ajudando a cantar o hino. Cantemos então. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça que veio por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, que possamos dizermos todos amém. A paz do Senhor para todos e um bom dia para todos.